Olá, meus irmãos, meu nome é Júnior Gueto, sou médium fundador do grupo espiritualista de Umbanda, o Espírito e a Luz. E hoje venho nesse vídeo aqui falar sobre obsessão e desobsessão na Umbanda. Separei aqui umas questões do assunto que nos foram enviadas para que esse vídeo fique até melhor explicativo. Então, o que é obsessão? A obsessão é a forma que os espíritos inferiores se utilizam de se alimentar das nossas energias, de nos suscitar certas influências a fim de que nos façam cometer alguns delitos, alguns erros que são também da índole desses espíritos. Temos outra pergunta que nos chega assim: todo homem obsidiado atrai de certa forma a obsessão ou o espírito obsessor? Sim, todo homem atrai o espírito obsessor de acordo com as suas atitudes e com os seus pensamentos. Por exemplo, um homem que é crivado do vício do cigarro inevitavelmente vai atrair para o seu campo áurido espíritos de fumantes que são ligados ainda aos vícios do fumo, que não se libertaram ainda desses vícios carnais. Outro exemplo também é o homem que é crivado do vício do álcool, onde inevitavelmente vai atrair para o seu campo áurido espíritos de bêbados, e assim todo o vício material ele vai atrair, vai fazer com que espíritos que são ligados a estes mesmos vícios, sejam eles quais forem, vai atrair esses espíritos e eles vão se satisfazer no mesmo vício em que a pessoa está viciada. Ele vai se alimentar daquele vício, daquele prazer material, daquele prazer momentâneo. Temos outra pergunta que nos chega assim: como pode se dar a obsessão na Umbanda? A obsessão na Umbanda, ela se dá através dos vícios que adentram as práticas e pela ignorância. Porque pela lei da atração, a lei universal da atração, os espíritos eles se afinizam com os encarnados naquilo que eles praticam e que eles são, de certa forma, viciados. Então, o uso do álcool na Umbanda, o uso do fumo, embora muitos tentem colocar isso como elementos fundamentados, pela nossa experiência mediúnica, através da vidência e clarividência, podemos muitas vezes perceber que os espíritos se afinizam com tais médiuns pelo uso destes elementos. E pela ignorância e pelos médiuns muitas vezes não terem as suas faculdades mediúnicas amplamente desenvolvidas, acontece que acabam não percebendo que estão sendo obsidiados, porque até a intenção do espírito que obsidia é justamente que o médium não o perceba, porque estando o médium passivo à ação desse espírito, mas
ele encontra no médium essa estabilidade de estar se alimentando do vício, o qual lhe foi muito agradável em vida. E pode Deus isso permitir? Sim, pode. Pois Deus, ele cria as leis inteligentemente e nos dá o livre-arbítrio justamente para que possamos fazer as nossas escolhas, de praticar ou de agir de forma correta ou de forma errada. Agindo de forma errada, estamos atraindo espíritos com os mesmos níveis de erros. O mesmo se dá quando praticamos o correto. Atraímos espíritos bons, espíritos benevolentes, que nos auxiliam sempre a acertar mais. E quando erramos, espíritos negativos que nos influenciam a cada vez a errar mais. O que se dá, como Deus é muito justo, é aquele que utiliza da prática material por ignorância, ou por ter sido ensinado daquela forma, lhe pesa menos a justiça do que aquele que o pratica por simples prazer de praticar, onde a justiça inevitavelmente vai lhe pesar mais. Como agem os guias da Umbanda ante uma obsessão manifestada? Os guias da Umbanda podem agir de diversas formas, dependendo da linha, dependendo também do grau de evolução. O que eu posso falar dentro da minha vivência mediúnica, dentro do que eu já presenciei nessas desobsessões, é que, por exemplo, o Exu é um espírito que lida mais diretamente com as desobsessões. Dependendo do guia que estiver atuando no momento em que se manifestar o espírito obsessor, pode este guia se servir do auxílio destas entidades, ou, por exemplo, um caboclo se utilizar do Exu como auxílio para repelir aquele espírito obsessor enquanto ele continua o seu trabalho. Mas também pode que o caboclo também o afaste, ou o preto velho. Eu já vi até médiuns manifestados, por exemplo, uma médium manifestada com o espírito de Oxum, que para nós, eu sei que muitos vão pensar o contrário disso, mas para nós, dentro da nossa vivência mediúnica e que nos chega pela mediunidade, pela vidência e clarividência, Oxum é uma qualidade do espírito de Maria que pela bicorporeidade se manifesta através dessa vibração na Umbanda. Então, eu já presenciei Oxum repelir um espírito obsessor e negativo apenas com a imposição de mãos. Enquanto já vi, por exemplo, um Bará, especificamente seu Tata Ventania, repelir um espírito desses, que era de um grau muito negativo, jogando suas ponteiras de ferro num canto onde estaria o espírito. Essas ponteiras conectadas justamente com a sua arma astral. Então, é diverso a forma que os espíritos na Umbanda podem repelir esses espíritos obsessores. Enquanto espíritos de um grau puro e mais elevado, que são espíritos que são avessos à agressão, seja ela também espiritual,
podem repelir esses espíritos apenas com a sua presença e com a sua luz. Já automaticamente acabam repelindo. Outros, né, por sua pureza e sua inteligência também maior, às vezes deixam o espírito obsessor manter a obsessão por algum motivo maior, né, seja por provação ou por algum outro motivo que vai carecer ao espírito interpretar. Pode a obsessão ser motivo de provação? Sim, pode. Por exemplo, um patrão que escravizava seu funcionário ou o maltratava de certa forma. Acontece que esse funcionário acaba perdendo a vida em curso do que foi maltratado. Pode ser que numa encarnação seguinte, em que o patrão venha a reencarnar primeiro que o espírito que foi escravizado, esse espírito, por não ter acendido a sua consciência ou por ainda alimentar ódio para com esse espírito que foi seu patrão nessa outra encarnação, pode ser que persiga-o mesmo encarnado. E esse espírito que foi escravizado acaba obsidiando o espírito do patrão, né, já encarnado nessa outra encarnação, e Deus assim o permite por provação, para que sirva de lição para esse que foi o patrão e que escravizou o funcionário, tanto para o funcionário, que vai aprender que essa ação não vai justificar a encarnação qual ele pereceu, porque tanto o patrão vai ser cobrado e tanto o escravizado vai ter que aprender através dos seus atos que é preciso perdoar aqueles que nos afligem de qualquer forma. Quais espíritos na Umbanda lidam diretamente contra estes espíritos? Foi o que estava falando ali na outra questão. Normalmente na Umbanda, os Exus são os mais aptos a lidarem com estes espíritos. Isso não quer dizer que também o caboclo, o preto velho, o caboclo da água, o Ogum, também não vão agir frente a estes espíritos, né? O que acontece é que, dependendo do trabalho em que o caboclo, o Ogum ou outra entidade esteja executando no momento, é que, para que aquele trabalho não seja de certa forma quebrado na sua vibração, né? De repente um trabalho de limpeza ou um trabalho mais específico para elevação espiritual, acontece que o caboclo não vai de repente querer sair daquela vibração, né, elevada para combater o espírito. Então ele recebe o auxílio do Exu ou do Bará para repelir o espírito. Então, né, qualquer espírito dentro da Umbanda que seja de um grau de elevação maior vai poder repelir o espírito, seja ele mesmo ou seja através de um auxílio, porque os espíritos na Umbanda, né, através das falanges, se auxiliam mutuamente, tanto o caboclo com o Exu com o preto velho e assim por diante. Eu trouxe até aqui a imagem de Ogum Nagô para falar sobre desobsessão, porque Ogum Nagô, na falange de Ogum, é um Ogum que lida diretamente com essas almas, esses espíritos de vibrações baixas, e ele é um Ogum que tem um grande respeito dentro das falanges de Exu e das falanges de Ogum também,
e ele é um Ogum que ele tem sobre a ordem dele uma falange de Exu, que são os denominados Exus Gangas, e esses Exus eles são comandados pelo Exu Gererê, o qual presta conta diretamente para Ogum Nagô. Então, Ogum Nagô é mais um exemplo de entidade que se utiliza da força dos Exus para estar combatendo essas demandas e essas forças astrais mais negativas. Bom, pessoal, espero ter esclarecido um pouco sobre obsessão e desobsessão. Qualquer questão, qualquer pergunta pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que a gente vai estar tentando responder da melhor forma possível. Agradeço por aqueles que visualizam, compartilham e curtem. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, em nome de nosso Pai Oxalá, nosso Senhor Jesus Cristo, e que vossos guias o protejam agora e sempre. Até mais, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Tchau.